すべき敵だ。あの日どんな顔に瞳で俺たちを見つめていた。小さい決して欲しくなどはない。捧げよ捧げよ心臓を捧げよ。全ての犠牲は今この時のために捧げよ捧げよ心臓を捧げよ。進むべき未来はそれで切り開け。E aí pessoal, beleza? Bora começar nossa semana 8, né? Finalmente assunto novo, dia elétrico. Olha que maravilha, dia elétrico, chega de condutor. A gente só fala de condutor, nunca falamos de nada diferente disso. Até agora, de curso, mais da metade do curso. Então, é hoje sim, pessoal. Hoje sim! Hoje sim! Hoje não, É inacreditável! Olha, é inacreditável! hoje não. Ainda falta. A ideia não ia fazer, mas é melhor fazer. Porque ou se não fala de simetria cilíndrica, o curso fica sem uma parte interessante, né? E cartesiano também, né? Então eu não vou botar direto na lista, vamos falar um pouquinho, né? Vamos gastar esse vídeo aqui para encerrar de vez condutores com mais esses dois casos, né, que a gente não discutiu. Basicamente a gente só discutiu simetria esférica, né? Coordenada esférica com simetria azimutal, né? Então nesse vídeo aqui vamos falar de simetria cilíndrica. Cilíndrica a gente vai usar coordenada cilíndrica, mas com simetria em Z. Então, na verdade é coordenadas polares, né? Então a eletrostática, de novo, ainda é simetria esférica aqui, né? Vai ser um problema de simetria esférica, mas bidimensional, é isso, né? E depois vamos falar de simetria cartesiana, resolver um probleminha. E no meio dos dois, como a gente vai usar simetria cilíndrica, vamos falar de um assunto legal que é bom colocar aqui na pauta, na nossa pauta, né? Que é a questão do poder das pontas, né? Quando você tem um condutor e tem uma quina, né? Ali na quina, digamos, sua superfície do condutor é equipotencial, né? Então, mas se ele tem uma ponta, um lugar meio bicudo, né, para ele manter o mesmo potencial em todo lugar, para manter o potencial naquele bico, ele precisa de mais carga ali, né? Então você tem um acúmulo de cargas nas esquinas do potencial, ou nas esquinas do condutor, né? Isso aqui é legal. Sai da equação, essa simetria cilíndrica é a gente vai usar ela para discutir isso aqui. Isso aqui é um tópico legal. Então vamos embora, vamos começar. Então vamos discutir, vamos voltar tudo de novo, né? Equação de Laplace, um condutor, blá blá blá. Só que agora vamos usar coordenadas cilíndricas, né? Só que essa coordenada cilíndrica, aqui seria então ρ, φ e aqui z. Só que a gente assume que tem uma simetria em z, então na verdade que seria um cilindro infinito, né? Então você está num z, um outro z, dá no mesmo. Na verdade o problema interessa num corte qualquer em z. Então nesse corte qualquer em z, aqui é y, x. Aqui é ρ e aqui é φ. Então na verdade é um problema bidimensional, né? Bidimensional com simetria esférica, né? Esférica em duas dimensões. Então aqui entre ρ, relação entre x, y, ρ e φ, obviamente isso aqui, né? Então ρ é esse raio aqui, né? Bidimensional, e a tangente desse ângulo é y sobre x, né? Cateto oposto, cateto adjacente. Só para a gente ter a brincadeirinha. O Laplaciano você já calculou na lista, né? Na lista 1. Foi, sei lá. Aí a parte só não tem a derivada em z, né? O resto aqui, derivada em ρ, derivada em φ. Tá aqui. Então só substituir a equação de Laplace aqui. Agora, como é que a gente vai resolver? Separação de variáveis, né? Aqui está bem claro que vai dar para resolver. Para que você pode, para ρ diferente de zero, você pode multiplicar por ρ quadrado, tirar esse ρ e aqui fica ρ, né? Então aqui só tem ρ, derivada de ρ, e aqui só tem derivada de φ. Então a separação de variáveis vai funcionar. Só jogar foi o que eu fiz aqui. Joguei o cara do outro lado, substitui aqui, dividir por isso, né? Aí aqui, então, aqui ficou menos 1 sobre φ, segunda derivada desse φ grande, né? E aqui uma combinação aqui do ρ grande, do Rzão, né? E derivada de Rzão. Esse cara só é função de ρ. Então é só função de ρ, só função de φ. Isso tem que valer para todo ρ, todo φ. Isso aqui é uma constante. Beleza, não tem muito mistério. Aqui o legal desse problema é porque na parte esférica
essa questão de como é que ficam os números, L, L0, 1, 2, 3, ali é um pouco, realmente um pouco difícil, porque envolve Legendre, assim, no final você pode até aceitar, né? Mas dizer assim, a gente não mostrou no braço tudo, né? Agora aqui não, aqui dá para entender tudo, aqui dá para ficar bem claro quais restrições que vão existir sobre essa constante C, aqui é só tudo bonitinho porque as funções são simples. Então, por exemplo, qual a condição mais importante aqui para o nosso problema? Depois a gente vai ver no poder das pontas, né? Que a gente vai fazer uma situação onde isso aqui não é verdade. Mas aqui, para um problema padrão, o seu φ vai estar definido de 0 a 2π. Né? Φ é esse ângulo azimutal. E se você rodou 2π, você está no mesmo lugar de novo. Então, essa função, ela em φ, em qualquer valor de φ, tem que ser o mesmo valor de φ mais 2π. Né? Porque você voltou para o mesmo lugar. Φ igual a 0, φ igual a 2π é a mesma coisa. Né? Então, você tem que impor isso na solução. Como tem que valer para essa solução daqui na parte do φ, então para essa parte daqui, a dependência do φ, né, essa aqui, então você tem que impor essa condição de contorno na solução φ. Então, beleza, vamos começar com ela. Então, segundo, só peguei essa equação daqui, né? Esse aqui é igual a C, joguei para lá. Então, a segunda derivada do φ é menos C φ. Agora aqui fica legal porque a gente vai isso que eu falei que é mais fácil aqui, né? A gente vai analisar esse C é qualquer número real, né? Então, vamos analisar todas as possibilidades. Aqui para 3, né? Ou esse cara pode ser positivo, né? Aí, aqui menos, então C, né? Então esse cara ficou negativo. Então o cara que se deriva duas vezes dá menos ele, aqui é seno e cosseno. Né? Então a solução, obviamente, é isso aqui. É cosseno, combinação linear de seno e cosseno com raiz de C. Né? Se derivar duas vezes vai sair menos C, porque vai ser raiz de C, raiz de C. Né? Então vai ficar menos C repetido de novo, tanto aqui quanto aqui. Beleza. Só que aí você vai impor a sua condição de contorno. Né? Sua condição de contorno é que esse cara em 0, por exemplo, aqui em 0, ele dá a barra. E quando aqui bota 2π, tem que dar a barra de novo. Né? Ele tem que rodar. Né? Então, quando você dá o φ, vai de 0 a 2π, o cosseno de φ tem que dar um número de n de voltas. Né? Ou você rodou de 0 a 2π, para ele voltar o cosseno, voltar para o mesmo lugar. Né? Então, ele rodou de 0 a 2π, ou para ele voltar para o mesmo lugar, você pode rodar 4π, ou 6π, ou isso, né? E por aí vai, tá certo. Né? Então, quer dizer assim, você concorda que esse raiz de n, é a mesma coisa para o seno, né? O seno, digamos, 0 é 0, aí ele vai de 0 a 1, depois 0 de novo, depois menos 1 e 0. Né? Então, para ele rodar, voltar para o mesmo lugar e terminar o ciclo, isso aqui tem que ser um múltiplo de 2π, é isso. Então, o φ e aqui você rodou de 0 a 2π, então esse cara tem que dar um múltiplo de 2π, então a raiz de C tem que ser um número natural. Né? Então, tem que ser 1, 2, 3 e por aí vai. Né? Ou aqui você rodou 2π, 4π, 6π e por aí vai. Então aqui quando a gente usou, esse pode ser números específicos. Né? Aqui N1, 2, 3. Então aqui ficou, beleza. Essa aqui é a solução quando C é positivo. Né? Então essa aqui é uma possibilidade, resolvido. Mas você pode ter, por exemplo, C igual a 0. Se você bota C igual a 0, então tem que derivar duas vezes o cara dá 0. Aqui é simples. Né? Então a solução mais geral é uma solução linear. Então é constante, uma constante mais uma outra constante φ. Né? Se deriva duas vezes dá 0. Só que aqui, por exemplo, φ igual a 0 e φ igual a 2π tem que dar o mesmo valor. Só que se eu boto aqui φ igual a 0, deu a barra. Se eu boto agora φ igual a 2π, vai dar A0 barra mais 2π B0. Né? Então, essa solução com B0, ela não atende a condição de contorno. Mas essa solução constante atende, né? Porque se ela não depende de φ, né? Ela tem um valor para φ e o mesmo valor para φ mais 2π. Então, essa daqui não, mas essa daqui sim. Então, para ser positivo, essa daqui é a solução. Para ser igual a 0, esse cara vale. Né? Então, a solução está ok. E você pode ser negativo. Ser negativo é o cara que você derivar duas vezes e dá mais ele de novo. Então, é exponencial real. Né? Então, esse pode escrever como seno e cosseno hiperbólico. Só que agora, não dá. Né? Se você tenta botar 0, φ, sei lá, φ igual a 0, né? Esse cara daqui vai dar a barra. Agora você bota 2π, esse cara daqui vai dar um número maluco. Porque, assim, esse seno e cosseno hiperbólico, eles não voltam. Né? Você não pode ficar rodando 2π e ele volta no mesmo lugar. Né? Porque o cosseno hiperbólico é tipo um U, né? E o seno hiperbólico ele é assim. Né? Eles não são funções periódicas. Né?
Então esse cara não tem solução, por nenhuma combinação desses caras atende essa condição para qualquer φ. Né? Então essa parte aqui ela é excluída. Né? Então essa daqui é a parte, beleza, assim, ele, só para entender, então a gente pegou todas as possibilidades de C, foi analisando em regiões, né, positivo, zero e negativo. Então positivo tem certos números discretos, zero tem uma solução específica, que é constante, e negativo não tem solução nenhuma. Né? Então a gente pode compilar tudo assim, né? O que ele C, sendo n ao quadrado, eu posso começar, digamos, de n igual a zero, para dizer, né? O n igual a zero é a solução C igual a zero, n igual a 1, 2, 3 lá é C positivo. Né? Então, vamos guardar essas possibilidades. Acabou a parte do φ. Agora a gente vai voltar a resolver a equação radial para esses valores específicos, né? O que já foi excluído. Então aqui era C, né? No lugar de C eu botei n ao quadrado. Agora a equação aqui. Essa equação é simples, né? É a equação de Euler. É só abrir aqui, tem a ρ quadrado, segunda derivada, a ρ primeira derivada, constante. Ρ quadrado, segunda derivada da razão, ρ primeira derivada da razão, e constante igual a razão. Esse cara é igual a zero. Aqui a diferença, você pode falar assim, se você tenta resolver sem simetria em Z, equações de Laplace em coordenadas cilíndricas, a parte do φ, você vai separar também em três. Uma equação para ρ, para φ e para Z. A equação do φ que a gente resolveu agora não muda nada. Então a solução é aquela mesma. Só que, se existe o Z, o Z vai te introduzir uma segunda constante, né, na separação de variáveis. Você vai ter tipo, três separações de variáveis. Né? Uma parte ρ constante, o φ constante, o Z constante. Então você vai ter uma outra. Quer dizer, você tem uma constante relacionando um outro, e um ρ e φ, outra, digamos, ρ e Z, por exemplo. Então você vai ter uma constante a mais. E essa constante ela vai mudar essa equação. Né? Aí o problema fica aqui. Vai ficar um pouco mais complicado e vai virar Bessel. Né? Se você quiser estudar Bessel nas nossas funções especiais, você pode tentar fazer com as três. Né? Você consegue achar solução. Mas tudo bem, aqui a gente não tem isso. Então a solução de Euler, tranquila. Então isso significa que ele errou a uma potência, né? De potência. Então vai virar uma equação característica para esse gama aqui que eu estou botando. Então você vai derivar duas vezes. Aqui vai ficar gama menos 1. Aqui vai derivar uma vez, vai cair gama. E aqui menos n ao quadrado. Então gama menos 1 mais gama menos n ao quadrado. Você já entendeu como é que faz isso, né? Qualquer coisa a gente acerta. Mas a equação vira essa para gama. Então aqui, ó, gama ao quadrado menos gama mais gama. Aqui menos gama mais gama corta. Então gama ao quadrado igual a n ao quadrado. Então gama é mais ou menos n. Beleza, né? Resolvido. Então você tem duas soluções. Uma é ρ elevado a n, a outra é 1 sobre ρ elevado a n. Então essa aqui é a solução dessa equação, solução geral, n1, 2, 3. E por aí vai. Aqui eu estou pegando, desculpa, bom falar, n diferente de zero, para dar essa equação de Euler padrão. O n igual a zero, igual no outro, tem que ser tomado separado. Porque o n igual a zero não tem esse termo. É mais ou menos o que a gente discutiu na confluente, quando perto da origem. Né? Sem esse termo, então é uma equação de Euler, só que para o linha. Né? Então, se você bota aqui, na verdade é óbvio aqui, né? Você joga esse cara para lá, divide, né? Joga para cá. Então, vamos supor que a razão linha é uma f. Né? Então, f' dividido por f é igual a menos 1, é igual a menos 1 sobre ρ. Né? Então, você vai integrar aqui, isso aqui. Isso vai dar o logaritmo de 1, vai dar o menos o logaritmo do outro. Né? Então, o r', você vai tirar o exponencial, né? Ele é menos 1 sobre ρ. Aqui é mais fácil verificar. Né? Aqui. Esse cara daqui é 1 sobre ρ, você derivar ele vai ficar menos 1 sobre ρ quadrado. Então aqui vai ficar menos 1 sobre ρ quadrado, cancelou, ficou menos 1 sobre ρ, mais 1 sobre ρ deu zero. Pronto, mais fácil. Então óbvio que a solução é essa. Aí agora você vai integrar esse cara, então aqui tem uma constante acompanhando esse, e mais uma constante de integração. Então esse cara daqui todo dá para escrever como, tem duas constantes. Né? Como essa outra constante de integração dá para juntar aqui, né? Então eu vou ter uma constante logaritmo de ρ sobre ρ0. ρ0 é uma constante, c é outra constante. Isso aqui sempre pode escrever assim. Então quer dizer, a solução aqui é ln. Né? Então por n igual a zero não cai nesse padrão de lei de potência. Ela vira logaritmo. Né? E a priori esse cara aqui pode, porque o φ, existe solução para o c igual a zero no φ, né, que é constante. Né?
Então a solução completa seria essa daqui, né? Porque o φ não tem dependência em φ, né? Então a solução é só isso aqui. Então como é que fica a solução geral? Né? Então para aquele C original igual a zero, aqui eu botei esse aqui outro C, só para dizer que é constante, né? Então tem essa solução daqui, que não depende de φ, e as outras soluções, a parte de φ é cosseno e seno de nφ, e a parte de ρ é ρn, 1 sobre ρn. Então tá aqui, combinação linear mais geral, né? É a soma aqui para todas as possibilidades de n, né? De zero, que é separado, né? E 1, 2, 3 até infinito. Essa aqui é a solução. Beleza? Então essa aqui foi legal para construir, fácil, dá para entender. Né? E esse termo daqui, só dar uma adiantada, esse aqui seria o equivalente ao termo de carga, em 3 dimensões. Né? Isso aqui é o potencial de uma carga pontual bidimensional. Né? Seria o termo de 1 sobre R no outro. Né? E os outros, por exemplo, isso aqui 1 sobre ρ potência é tipo expansão de multipolo, né? É equivalente aqui. Né? Então, ok. E como é que você resolve um problema? Né? Como é que esse cara... você dá condição de contorno, por exemplo, se eu dou φ num raio, num ρ fixo, né? Como é que esse cara daqui determina esse coeficiente? Determina por causa dessas relações. Né? Vamos supor que você deu aqui em ρ igual a A, né, tirar aqui todo mundo, aí você tem uma função de φ. Né? Aí tem lá a sua função de φ. Como é que eu determino esse C, o AN, o BN, o CN, o DN? Por exemplo, você pega esse cara, faz ρ igual a A, integra todo mundo em 0,2π. Né? Se você integra todo mundo em 0,2π, para seno e cosseno, todos vão dar zero. Então tudo aqui vai dar zero. Aqui vai ficar a integral de 0,2π, que o ρ é fixo, né? Vai dar 2π, essa constante, vezes C. Então o C é só jogar o resto para o outro lado. Né? Como é que eu isolo esse termo daqui? Eu explico todo mundo para um cosseno de m φ e integra todo mundo. Né? Então cosseno de m φ aqui, 2,2π vai dar zero. Aqui, ó, seno e cosseno de nm para qualquer nm vai dar zero. E aqui o cosseno também todos vão dar zero, exceto quando, digamos, vamos multiplicar o cosseno de m, né? Quando esse n for o m, aí vai dar 1. Aí vai dar esse fator. Você quer saber esse fator, você multiplica por seno. E por aí vai. Né? Então, repara que você vai ter... aqui você está pegando numa região, né? Aí ele vai ter... aqui tem um sistema, né? Você não tem... Porque aqui tem uma combinação de A e B. Então, você precisa, digamos, de 2 raios, né? Uma superfície fechada, né? Quer dizer, fechado no sentido que você precisa do, digamos, do interior e do exterior. Aí você vai montar um sisteminha com a N, BN e por aí vai e acha os caras. Né? Então a brincadeira é essa. Né? Isso aqui, eu quero dizer que isso aqui garante que esses, para N diferentes, né, esses coeficientes aqui, digamos, são, você fixou ρ, né, eles são LI. Né? Então quando você bota esse cara aqui do lado, vamos supor, aqui do lado só tem um cosseno de φ. Né? Então eu sei que o para N igual a 1 tem cosseno de φ. Então isso é isso. E o resto é zero. É essa a lógica. O que garante isso são essas relações de ortogonalidade, né, entre cosseno e seno. No final dos contos é série de Fourier. Né? Para ρ fixo a gente está expandindo essa quantidade de contorno de série de Fourier. Mas ok, bora para frente, bora pro probleminha.